Vamos usar a definição de logaritmo. Suponha que eu tenho o seguinte: log de A na base B igual a x. A se chama logaritmando, B se chama base, x é o resultado. A logaritmando, B base, x é o resultado. A propriedade, a definição de logaritmo diz o seguinte: b elevado a x é igual a A. Somente isso. b elevado a x é igual a A. Essa definição vai dar um monte de consequências. Vamos agora fazer um exemplo. Suponha, então, que eu tenho log de 16 na base 2 igual a x. Se o log de 16 na base 2 é igual a x, vamos usar a definição 2 elevado a x igual a 16. Não tem mais a palavra log, já sumiu. Eu só tenho agora, o log virou uma equação, 2 elevado a x igual a 16. Como o x está no expoente, o log virou aí uma equação exponencial. Então é só calcular o valor de x. Pego 16 e decompõe em fatores primos. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, para. Quantas vezes o 2 apareceu? 4 vezes. 16 é 2 à quarta. 2 elevado a x é igual a 2 à quarta. Corta as bases, porque elas são iguais. X é igual a 4. Isso é o básico do logaritmo. Vamos lá. Eu vou usar a definição de logaritmo para calcular log de 27 na base 3 raiz de 3 igual a x. A base, que é 3 raiz de 3, elevado ao resultado, que é x, tem que dar 27. Agora, 3 puro é 3 elevado a 1. E o raiz de 3 é 3 elevado a meio. Tudo isso dentro de parênteses, elevado a x igual a 27. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a meio, repete a base 3, somos expoentes. 1 mais meio dá 3 meios. Então, vou ter 3 elevado a 3 meios, ainda elevado a x, igual a 27. Agora, olha o que eu vou fazer. 3 sobre 2 e x, esses dois expoentes vão ser multiplicados. Vai ficar 3 elevado a 3x sobre 2. 27 eu vou fatorar. Dá 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3. As bases são iguais? São. Corta as bases, iguala os expoentes. 3x sobre 2 igual a 3. De um lado da fração, de outro não está. Coloco sobre 1. Agora eu tenho fração dos dois lados, multiplico cruzado. 3x vezes 1 dá 3x. Igual 2 vezes 3 dá 6. Agora o 3 vem dividindo. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. X igual a 2. Isso termina a nossa questão. Suponha que o log de A na base C seja x e o log de B na mesma base C seja y. Se eu aplicar a definição no primeiro log, c elevado a x é igual a A. E se eu aplicar a definição no segundo log, c elevado a y é igual a b. Tá bom. Agora, eu quero calcular o logaritmo do produto AB. Eu quero calcular o log de AB, produto, na base C. Eu quero calcular esse log desse produto. Vou chamar isso de Z. Então, eu quero calcular o valor de Z. Vou aplicar aqui no log do produto a definição. C elevado a Z igual a A vezes B. Isso que diz a definição. Então, não fiz nada mais do que aplicar a definição 3 vezes.
A vezes B. O A é C elevado a X. E o B quem é? É C elevado a Y. Só que C elevado a X vezes C elevado a Y, repete a base C, somos expoentes. C elevado a X mais Y. Agora, olha o início. Olha o final. É a mesma base C? É. Então, eu cancelo C e fico com os expoentes. Z igual a X mais Y. Z igual a X mais Y. Agora, olha o que vai acontecer. Z quem é? Z é o log do produto. O Z, que é o log do produto, ficou igual a quem? A X mais Y. Ou seja, log de A na base C mais o log de B na base C. Faltou dizer aqui que o primeiro log está na base C. Então, eu posso fazer um retângulo aqui, ó, e dizer que isso é a primeira propriedade fundamental aí dos logaritmos. Vamos lá. Suponha que eu tenha log de A na base C igual a X e o log de B na base C igual a Y. Se eu aplicar a definição no primeiro log, C elevado a X é igual a A. Aplicando a definição no segundo log, C elevado a Y é igual a B. Tá bom. O que eu quero? Suponha agora que eu queira calcular o log do quociente AB na base C. Log de A sobre B na base C. Vou chamar isso aí de Z. Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular Z. Chegando em Z, eu resolvi o meu problema. Eu tenho que calcular Z. Aplico a definição. C elevado a Z igual a A sobre B. É isso que diz a definição. Mas quem é A? A é C elevado a X. Quem é B é C elevado a Y. Mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Repare agora o seguinte, ó. Aqui eu tenho base C, aqui eu tenho base C. Vou cortar as bases. Z igual a X menos Y. Z vale X menos Y. Quem é Z? Log de A sobre B na base C. Quem é X? Log de A na base C. Menos o Y. Quem é Y? Log de B na base C. Então, aqui eu tenho uma propriedade operatória. Log do quociente é a diferença dos logs. Vamos lá. Suponha que o log de A na base B seja igual a Y. Se eu aplicar a definição, B elevado a Y é igual a A. Mas eu quero calcular o log de uma potência. Eu quero calcular o log de A elevado a N na base B. Eu vou chamar isso de Z. Então é Z que eu quero calcular. Aplicando a definição aqui, B elevado a Z é igual a A elevado a N. B elevado a Z igual a A elevado a N. Então vou copiar isso. Ó. B elevado a Z é igual a A elevado a N. Eu vou botar um parênteses no lugar do A e vou manter o expoente N. No lugar do parênteses tem que entrar o A. Você olha lá em cima e vê que o A é B elevado a Y. Então substitui o parênteses por B elevado a Y. Repito B elevado a Z igual. Repito a base B e vou multiplicar os expoentes Y vezes N. As bases são iguais? Sim. B. Então, corta B de cada lado. O que sobrou? Z igual a Y elevado a N. Agora,
Agora, muita atenção. Z igual a Y vezes N. Quem é Z? Log de A elevado a N na base B. Igual a N vezes Y. N vezes Y. N vezes o Y. Quem é o Y? Log de A na base B. Então, eu tenho aqui uma propriedade que é o logaritmo de uma potência é resolvido assim. Pega o expoente e coloca na frente do logaritmo multiplicando. Tira o expoente do logaritmando e coloca lá na frente multiplicando. Vamos lá. Suponha que eu tenha log de A na base B igual a x e log de B na mesma base C igual a y. Então, da primeira igualdade, usando a definição, C elevado a x é igual a A. Na segunda igualdade, usando a definição, C elevado a y igual a B. Mas eu quero calcular o log de A na base B. Lá em cima, os logs foram dados na base C. E agora eu quero calcular o log de A na base B. Vou chamar de Z. E aqui eu vou aplicar a definição. B elevado a Z igual a A. O que vai acontecer aqui? B elevado a Z igual a A. Mas quem é B? B é CY. B é C elevado a Y. Então, no lugar de B, vai entrar C elevado a Y. Vou passar aqui para cima. No lugar de B, vai entrar C elevado a Y. C elevado a Y, ainda elevado a Z, é igual ao A. Mas quem é o A? O A é C elevado a X. Então, ficou assim. Agora, repete a base e multiplica os expoentes. O lado de cá eu vou repetir. As bases são iguais? Sim. Corta as bases. O que sobra? Y vezes Z igual a X. Eu quero descobrir Z. Então, vou passar o Y dividindo. Z igual a X sobre Y. Quem é Z? É o log de A na base B. É igual a uma fração. X sobre Y, log de A na base C, sobre log de B na base C. Isso é uma propriedade importante dos logaritmos, chamada de mudança de base. Log de A na base B igual quociente, log de A na base C, sobre log de B na base C. Eu mudei o log que estava na base B para logs na base C. Isso se chama mudança de base.